Olá, bem-vindos ao 12º episódio da primeira temporada do Estiloso Podcast, a temporada Casa Parque. Gente, esse é o último programa da temporada e tá sendo incrível tudo. Passou rápido, né? Parando pra pensar que nossa trajetória toda foi muito bacana, tem muito conteúdo importante aí, bacana para vocês assistirem também, hein? Muitos assuntos importantes, bate-papo cheios de conteúdo, com grandes profissionais do nosso mercado. Eu aproveito e já te convido para conhecer nossos canais de áudio e vídeo. Vai lá, se inscreve, aquele clássico, dá um like, ajuda a gente, quero a sua inscrição e também quero saber o seu feedback. Tá gostando? O que você espera? O que você quer saber mais para as suas próximas temporadas também? E aí? Quero saber a sua opinião, viu, gente? Nessa temporada, a cada episódio, somos recebidos em uma loja aqui do Casa Parque e hoje, para fechar com chave de ouro, estamos em uma das mais tradicionais e conhecidas marcas da cidade. Presta atenção, foi fundada em 1959. A Mainline ela faz parte da história de Brasília. A marca veio para cá convidada pelo Juscelino Kubitschek para produzir os móveis da cidade. Os móveis assim dos lugares públicos, o Congresso, enfim, de toda aquela parte que a gente gosta tanto ali da Praça dos Seis Poderes. Então, muitos móveis, com certeza, de lá são ainda da Mainline. Isso é muito bacana, né? E aqui você encontra inúmeras opções e soluções para o seu projeto e tem opções dos estilos desde o mais clássico até o mais moderno. Nesse momento, a Mainline acaba de inaugurar a edição 2024 da já tradicional e aguardada Mostra de Arquitetura e Decoração. É a 16ª edição, gente. Uau, hein? E o tema desse ano são conexões. Aliás, se parar para pensar, conexões, essa palavra é essencial. Não só no mercado imobiliário, de arquitetura, como para toda a nossa vida em geral. São as conexões que nos fazem ser como somos. Outro dado importante, esse showroom é gigantesco, são 2.500 metros quadrados, o maior showroom aqui da região. Incrível, você precisa conhecer. E esse ano a mostra conta com 7 ambientes assinados por renomados profissionais, parceiros da marca, e entre eles estão os nossos convidados de hoje. Ela que é destaque no mercado residencial de alto padrão, com projetos assinados não só no DF, mas em diversos estados, e tem no currículo a participação em inúmeras mostras de arquitetura e decoração, fundadora do escritório que leva o seu nome e hoje conta com uma equipe de 6 profissionais. Essa parte eu vou te contar que eu fiquei com bastante admiração. O escritório localizado aonde? Aqui no Casa Parque. Seria o meu sonho? Seria. Incrível aqui com a gente. Ela que está estreando na Mostra Mainline esse ano, Lígia Maia. Isso aí, Bom demais, hein? muito bom, né? Mais um sonho no caderninho ali Um anotado. check ali, né? Exatamente. Esse sonho é antigo, viu? Olha, coisa boa. Aqui comigo também ele, que apesar de muito jovem, já tem uma trajetória marcante na arquitetura, com a participação em diversas mostras, inclusive é veterano aqui na Mainline, né? Ele é um dos principais representantes da nova geração de arquitetos de Brasília, vem ganhando espaço e notoriedade pelo estilo muito próprio. Ele consegue fazer um mix entre moderno e o clássico, com maestria de um jeito que ele tem, ó, aquela assinatura que é só dele, tá? Tem um escritório que é o seu nome também. Obrigado, Ilgner Martins. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, estou super feliz de estar aqui, Walter. Obrigado pelo convite, obrigado a Mainline também, que está aí com a gente já há muito tempo e faz parte da história do escritório. Então, estar aqui encerrando com vocês esse podcast, essa aventura que é trazer todos esses temas tão importantes para nossa área, é super feliz. E estar do lado da minha colega querida também, Vivian, sempre um prazer. A gente fica entre amigos, é melhor, né? É Com mais Com certeza. certeza. A gente fica mais até tranquilo, né? conversou A gente relaxa antes, mais, a relaxa gente fica mais. bem mais relaxado. Vou aproveitar também para agradecer esse empresário que é tão querido pelo mercado, conhecido pelo empenho e sempre trazendo inovações para a Mainline. Obrigado, Ariel Patrick Landwehr. Quero agradecer também a Simone Bazan, gerente da Mainline, que sempre recebe a gente com tanto carinho aqui, ó. E toda a equipe, aliás, né? A gente sempre é muito bem recebido aqui. E a agradecer por apoiar nosso projeto, acreditar realmente nesse nosso podcast, que a gente está terminando agora, a primeira temporada, mas vem muita coisa ainda pela frente, né? Bom, a gente vai falar hoje, eu escolhi para a gente falar no nosso último episódio sobre a arquitetura contemporânea brasileira. Porque nos 12 capítulos que a gente teve, 12 episódios, a gente falou sobre vários temas bacanas. E hoje a gente vai fazer um resumão, um compilado. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso, como é que vocês pensam sobre o mercado. Mas para começar do comecinho, perguntar, Vivian, você é daqui de Brasília? Não, eu sou goiana, Olha, sou do interior, Pires do Rio. como é que você veio parar aqui nessa cidade? Conta pra gente um pouquinho dessa história. A minha irmã veio antes, ela veio trabalhar, estudar. Em seguida veio minha mãe e eu.
E aí isso foi já há muito tempo. Vou falar a data, não o ano, gente, porque eu lembro certinho, tipo porque senão eu vou ontem. denunciar a minha idade, né? Tudo bem que nós somos jovens, né, Sim. amigo? Exatamente. E faz bastante tempo que eu tô aqui, então já são mais de 30 anos aqui na cidade. Que legal. E o Jürgener também passou por diversas áreas antes de chegar aqui, né, na arquitetura. Exatamente, gente. Sem combinar também, sou goiano. Ah, só Ó. gente boa, olha só, Então, gente. vim de uma cidade do interior também, com o meu irmão estando aqui primeiro. Meu irmão é engenheiro civil, então ele veio primeiro a Brasília e algum tempo depois eu vim. Eu tenho 13 anos de Brasília e nesse tempo eu morei um tempo fora de Brasília, quando fui fazer uma conclusão de estudos, mestrado, e retornei para Brasília em 2020, logo no início, um pouco antes da pandemia. E estamos aqui, construindo aí a história do escritório. Não, é bom que você Uma pode me linda ajudar. história, né? É, Cheio de sucesso. Né? Admiro muito. nossa. Ele tem uma personalidade. Gosto Olha, bastante. eu tô sentindo que esse podcast hoje vai ser uma rasgação de seda muito grande. Mas sincera vale a pena. Uma rasgação de Vai, seda sincera vai, é gente, importante. vai. Porque a gente é tão acostumado com crítica, né? E umas coisas mais negativas. Tão bom que a gente pode falar bem Exato. também, É, né? com Falar coisas certeza, boas das mas- pessoas, né? Eu já falei isso pessoalmente pra ele, Sim. fora no nosso bastidor aqui do dia a Exato. dia, né, Will? Que eu admiro muito a história dele, assim, a forma que ele vem colocando os degraus, assim, que ele vem crescendo é brilhante, assim. E é bacana quando você enxerga o profissional e cada um tem a sua identidade, né? Isso é bom. Então, essa questão de rasgação de seda, alguma coisa assim, é porque realmente é verdade. Quando é sincero, né? É legal. E Exatamente. eu acho importante a gente fazer essas trocas reais entre a gente, porque o nosso mercado é um mercado que a gente trabalha sempre o tempo todo com muita estética, com níveis de exigência muito altos, né? Uhum. Então, muitas vezes, acho que você ouviu uma palavra amiga, como eu também já te disse algumas vezes, Aham. né? A gente, principalmente nesses bastidores, quando a gente tá fazendo mostra, que é uma loucura insana, eu acho que isso é importante pra gente se apoiar. O mercado, a gente É. precisa se apoiar como Verdade. mercado e principalmente se apoiar como pessoa, como ser humano Sim, também, né? Eu com acho isso certeza. importante. Tem a ver com as conexões, o tema que a gente tá falando da mostra. Exatamente, Exatamente. Né? E isso é muito legal, porque quando você falou uma veterana, de certa forma, sim, mas cada um tem a sua história e cada Verdade. um tem o seu DNA, cada escritório tem a sua marca, né? Então, a gente consegue trabalhar em parceria, assim, e é muito legal isso. Isso Eu é acho bom. bem bacana. E fico um pouquinho chateada quando a gente vê alguns comentários, assim, que não é apoiando, sabe? Ah, mas a gente tem que A aprender gente- também a a gente relevar, lida, né? relevar A e gente deixar um lida. pouquinho pra lá Exato. também. A gente lida, E né? prestar atenção em quem gosta da gente, que é o nosso bem. Exato. Eu acho que é mais Exatamente. importante. Esses são os melhores comentários que a gente realmente tem que absorver E pra as nossa críticas vida, né? fazem a gente construir de uma certa forma, com certeza, né? Quando Exato. são O que seria, positivas, né? né? Podem ser Exato. muito boas É. também, né? E agora, tem muita gente que assiste nossos episódios e que está começando na carreira. Né? A gente vai falar sobre esse mercado novo. E eu queria perguntar para vocês, qual o maior desafio quando você entra no mercado? O Jürgener tem muito pouco tempo que começou aqui em Brasília. Exato. Você também veio de fora. Então, qual que é o maior desafio quando você começa no mercado? É você realmente se conhecer e ter coragem. E o maior desafio de todos, assim, que eu acho, é você entrar numa terra desconhecida, onde tem grandes profissionais, onde o mercado é muito exigente. Brasília tem um mercado bem diferenciado. Eu já atuei em Curitiba, São Paulo, outros mercados, e realmente o público de Brasília é bem diferenciado. E a concorrência também, né? E tem grandes profissionais, e quando eu cheguei, então, eu já tinha ali os meus modeladores, assim, tinha as pessoas que eu admirava, né? E o desafio realmente é você entrar nesse mercado, porque ele é um pouquinho mais seletivo, ele é mais fechado. Mas com o trabalho, com o dia a dia, Você consegue ir bem a nisso. gente consegue. Eu acho que a gente tá em constante evolução e em todo lugar que a gente vai, ou qualquer história que a gente vai criar, a gente tem os nossos desafios, né? Pra mim, acho que teve Pra mim, assim, no caso da minha história ser mais recente, como você falou, teve alguns desafios, porque eu vim do interior de uma cidade que tem Olha, 25 mil habitantes, né? Então, para chegar em Brasília, conhecer toda essa estrutura, entender, porque Brasília tem uma energia muito individual. As pessoas daqui têm uma energia muito individual. Então, para Bastante. você entender esse mercado, leva-se um tempo, mas depois que você entende, eu acho que funciona muito bem. E assim, a minha história começou um pouco ao contrário, vamos dizer assim, ao contrário, porque enquanto eu estudava, eu trabalhei em várias lojas. Então, eu pude atender e vislumbrar outros profissionais que também eram minhas referências, aprendi muito com eles.
E aí consegui aplicar isso a partir do momento em que eu falo, a partir de agora eu vou trilhar uma história diferente. Então, para mim foi muito importante passar por essa parte comercial, tanto aqui quanto o período que eu morei em São Paulo, porque eu consegui absorver de pessoas num geral, sejam de clientes ou sejam de profissionais que eu sempre admirei, que hoje se tornaram colegas, então eu tenho uma admiração muito grande também. A própria Vivian, que eu já atendi em loja quando eu trabalhava Olha, em que loja. bacana. Então isso é muito legal porque mostra que a gente está em constante evolução. Então os desafios do mercado, eles são muitos. E eu concordo muito com a Vivian quando diz que talvez o maior desafio é a gente se entender e a gente se reconhecer como profissional. E entender como que a gente Uhum. pode contribuir. Porque eu tenho uma coisa comigo que eu não vejo nenhum dos meus dos arquitetos de Brasília ou de qualquer outro lugar do país como concorrentes. Eu vejo todos como colegas, porque eu sei que o que eu faço, ninguém faz igual como eu faço. Exatamente. Entendeu? Assim como os outros colegas fazem de forma brilhante os seus projetos, mas quando essa energia individual é nossa, Isso é é de muito cada um. importante. Então acho que o maior desafio é a gente se reconhecer e entender como que a gente vai colocar isso pro mercado. Isso. Eu É. acho que é pensar isso. O que eu faço, só eu faço. É meu. Exatamente. É o meu DNA, né? Isso que é o meu diferencial. Exato. Mas você falou uma coisa que eu acho importante. A gente ver o outro trabalhando, a gente aprende muito com isso. Sim, com certeza. Muito. Né? Mesmo que não. Até li uma frase interessante que fala isso. Você conviver com o outro, você aprende duas coisas. Até como você quer ser, que evoluir, e até como você não quer ser. Exatamente. Exatamente. Você Isso que eu ia consegue falar aprender agora. os dois Exato. lados da E história. E principalmente como a gente não quer ser. Também. Então, isso é muito, muito legal. Tem muitas histórias inspiradoras, né? Sim. E como o Hugo estava falando, eu vim de um mercado eu vim do mercado imobiliário. Olha. Eu era corretora, inclusive eu tenho até hoje meu CRES, nunca cancelei. E eu já trabalhava com imóveis de alto padrão. Então eu já sabia o que eu queria fazer. E quando eu me formei, meio que foi uma coisa natural, sabe? Eu não procurei trabalhar com alto padrão ou coisa parecida. Já estava ali meio que Exatamente, né? eu estava ali no mercado e aí já. comecei fazendo unidades decoradas, assinei mais de 16 projetos. Uau. E aí foi caminhando. E Não foi uma coisa que eu escolhi. Entendi. E você Já vai treinando estava o olho. intrínseco ali. É Exatamente. isso, você estava dentro do processo, você vai treinando o olho, você vai realmente vai indo naturalmente por esse mesmo caminho. Exatamente. Exato. Muita gente pergunta por que você escolheu esse nicho. Eu não escolhi. Foi uma coisa que foi acontecendo. Eu fui escolhida assim. por esse nicho. Exatamente, gente, naturalmente, entendeu? E falar sobre treinar o olhar, eu sou a prova viva sobre treinar o olhar. Porque, como eu disse, eu vim do interior, então a relação que a gente tinha de tudo era muito diferente. Eu lembro que quando... Olha, isso há algum tempo atrás, até quando eu trabalhei na Mainline, pra quem não sabe, eu fiz parte, eu trabalhei aqui Sim. quando eu fazia faculdade. E eu lembro que quando eu entrei na loja, pra gente falar sobre essa questão do treinar o olhar. Eu lembro que quando eu entrei na loja, eu fui olhar umas peças pela loja e vi o valor de uma poltrona que na época custava um X valor. E eu pensei assim, meu Deus, como que eu vou vender isso? Ninguém paga isso, esse valor nessa poltrona. E aí hoje, depois de tanto treinar o olhar, você entende que tudo existe sobre custo, valor, o que tem valor pro cliente, o que tem custo. E até pra gente, o que tem custo e o que tem valor, né? Eu acho que a gente tá num momento da arquitetura que a gente tá trabalhando muito isso. O mercado em si como um todo, os projetos como um todo, e o próprio cliente exige isso da gente. A gente tá num momento em que os projetos eles estão muito saudosistas, né? A gente tá num momento de ser nostálgico. E aí eu digo nostálgico se a gente buscar referências, né? De memórias afetivas, buscar referências dos grandes nomes do design de imobiliário, por exemplo, o Laffer, que está super em alta, que foi feito lá atrás e hoje ele tem um peso tão grande pra gente. Então, esse treinar o olhar é muito disso. A gente realmente tá ali todo dia e aprendendo com os colegas. A Vivian usou isso, caramba, usou de forma bacana, legal. né? Como Olha que eu posso usar isso, isso, às vezes, no meu estilo, dentro do que o meu cliente me exige. Então, esse olhar, treinar o olhar não só porque é belo, mas porque é técnico e como a gente pode aplicar isso dentro dos nossos projetos, Vocês né? sabem que a gente falou sobre decoração afetiva Sim. também aqui no podcast. Que é É. isso. Que as pessoas querem trazer alguma coisa que conte sua história também. Sim. Para não ter aquela cara de um ambiente só montado. Exato. Né? Que tem que ter personalidade, tem que contar a história de quem convive naquele ambiente. Exato. E depois da pandemia, eu acho que a gente criou esse sentimento muito forte, porque nós passamos dias muito diferentes, né? Enclausurados. Então, eu acho que eu acho que lado que a gente não imaginava, né? Exato, eu acho que agora a gente tem esse sentimento de
eu ver o que eu já vi em algum momento me traz segurança. Sim. Então, essa nostalgia, essa memória afetiva traz segurança pra gente nesse ponto. Traz Então, conforto, é, né? Porque é isso, você não tinha muito noção do que vai acontecer. É tudo Ex- muito inseguro, incerto. exato. E aí, tendo aquela Exatamente. peça que traz, parece que, né, que acalanta o É. coração, deixa você mais tranquilo. A gente falou também sobre a neuroarquitetura, sobre o uso de materiais naturais, como a Exatamente. madeira ajuda a Sim. trazer, é como que esquentasse o ambiente, né? É, a Exatamente. gente sempre pergunta isso para os clientes no escritório, né? O que a casa traduz para você? O que você quer sentir quando você chega em casa, né? Você quer acolhimento? O que você busca quando os clientes procuram um escritório? Essa é uma das perguntas que a gente mais faz e busca entender, né? Porque faz toda a diferença, né? No resultado final, principalmente, né? Exatamente. Exatamente. Exato. E essa questão da memória, do calor, de você chegar em casa, tirar o sapato ali, se sentir acolhido, aquele é o seu pedacinho aqui na terra, assim, que tem do céu, né? Então, É o muito refúgio da importante. É o pessoa, refúgio, aquele, né? exatamente. Onde ela vai chegar e realmente relaxar. Exatamente. Você tem liberdade para poder receber, para realmente ser ali o seu seu canto pedacinho mesmo, do céu, né? né? Que eu brinco. Então, aí eu queria perguntar uma coisa pra vocês. A gente falando desse assunto todo, como foi pra vocês começar a imprimir o estilo que vocês acreditavam? Sabe, esse estilo, porque hoje inverte tudo. Sim. As pessoas, os clientes procuram vocês porque eles já conhecem o trabalho. Mas Exatamente. como que é imprimir esse trabalho? Porque você tem que pôr um pouquinho do que vocês acreditam e também tem que olhar o lado do cliente. Exato. Como a gente resolve essa equação? Então, vamos começar pela mainline aqui, que Aham. tem bastante esses detalhes que você falou, né? A questão de um detalhe só, dourado. A gente usa muito dourado no escritório. E muita gente procura o escritório já falando sobre isso. Ah, eu vim por aquele lavabo mega usado, mega dourado. Então, a gente já imprimiu isso. E quando o cliente chega, a gente não tem muita barreira, porque ele já sabe um pouco do Já estilo tinha. Uhum. do escritório, né? Não que o projeto dele não vá ter personalidade, muito pelo contrário. Ele está vindo porque a gente tem uma certa sintonia, então vai ser mais fácil o entendimento para poder atender mais Uhum. o sonho, a necessidade que ele tem, né? E eu brinco que antigamente as pessoas, a questão do dourado, ela vem do poder de antigamente, né? Se você visitar casas antigas aqui em Brasília mesmo, ali no Lago Sul, Uhum. então se você tem aquelas torneiras bem clássicas, com dourado no início da torneira, onde a gente pega, a gente fugiu a palavra agora, amigo? A parte do misturador O ali. misturador. Então, isso já vem de muito tempo. Só que as coisas foram se modernizando, foram ficando mais modernas. O dourado de antigamente manchava, o de hoje já não mancha mais. Então, são coisas assim Vão sendo adaptados e melhorados, É, né? que vai exatamente. adaptando. E Vivian, eu lembro que assim, você falou de dourado, o dourado vinha desde o portão. Era. Quando tinham detalhes dourados do portão, Exato. já diziam quem morava ali naquela casa, né? Exatamente, exatamente. Eu acho essa pergunta muito boa, porque ela me faz pensar em alguns pontos. A gente já teve essa conversa num outro momento. Verdade. Porque eu acho que eu ainda estou em busca. Eu tenho o meu estilo, mas talvez a impressão do que eu trago para os clientes eu ainda estou em busca. Eu acho que Olha. isso vai continuar a vida toda, porque a gente está em Um constante mudança. aprendizado, né? né? Meu mudança. escritório é extremamente recente. Se a gente for falar de tempo de mercado, eu ainda vou fazer 4 anos de escritório. Então Mas posso te falar uma é coisa? muito. Quando a gente entra numa amostra, Ah. se não tiver plaquinha, eu sei qual é o seu espaço. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Isso é um Eu diferencial sei. de mercado, Eu quando a pessoa sei sabe o estilo da pessoa. exatamente as obras, o estilo assim Exato. marcante. Ele é uma pessoa. Então, cada um vai ter nesse DNA próprio, né? Exato. E Mas é muito legal. Eu gosto muito disso, mas eu acho que ainda não encontrei. E não sei se também eu vou encontrar, porque eu acho que o meu trabalho, aí isso é uma visão muito pessoal, né? O meu trabalho como profissional, como arquiteto em si, é conduzir o cliente pro melhor que ele vai ter, pro melhor que ele pode ter. Então, eu brinco que no escritório a gente tem desde um cliente extremamente clássico, que vai usar um aparador dourado, rococó, até um cliente que não vamos trabalhar, como a gente trouxe esse ano na proposta aqui da mostra da Mainline, parte de lâminas de madeira, cimento natural, né, o concreto bruto. Então, eu acho que o estilo é muito importante, até porque o cliente ele vai em busca do profissional pelo estilo, porque ele se conecta, Sim. né? Mas nesse ponto eu ainda tô num processo. Eu acredito que eu ainda tô nessa caminhada de encontrar. Sei que eu já tenho alguns pontos que são muito característicos meus.
Por exemplo, todo mundo sempre fala sobre a curadoria que eu tenho dessa parte das obras de arte. Mas é uma coisa minha que eu sempre gosto, enfim, e sempre trabalhei muito com isso, né? Tanto que meu mestrado, pós, foram todos direcionados para isso. Então eu imprimo um pouco dessa identidade minha, desse gosto meu dentro dos projetos. Mas eu acho que se eu for falar assim, eu tenho um estilo... Não sei, eu gosto de dizer que ainda não, porque isso deixa aberto para eu poder trabalhar várias frentes, entendeu? Inclusive a minha, porque a minha casa eu gosto de mudar mensalmente, gente. Então, pode ser que você me conheça numa casa muito clássica, daqui um mês você vai na minha casa e tá outra diferente. Exatamente. Mas isso é interessante mesmo. E pegando esse gancho, queria perguntar para vocês, desse novo clássico, eu sinto que de um tempo para cá, até... Claro, acho que é uma consequência desse pós-pandemia. Essa pegada do clássico, como você estava falando, tem voltado. As pessoas querem esse lugar que parece que se perdeu um pouco quando a gente vinha com um design muito clean. Como que vocês veem esse novo clássico? Ele já existe, né? É porque... Eu coloquei até uma coisa, o clássico é clássico, mas aqui fazer o novo, que ele reformulado, repensado para esse novo momento. Ele existe, ele está sendo impresso novamente em busca das memórias. Quando a gente fala em pandemia, as pessoas iam para o escritório e falavam, a casa da minha avó, a casa da minha tia, a casa dos meus pais. Então, essa memória está trazendo isso de volta. E isso é muito, muito legal. Na Casa Cor, do ano passado, aliás, né? A gente trouxe muitas cores de terracota, que a gente brincava, se sujava antigamente. E essa mistura, aí veio o dourado, e veio várias coisas, e foi voltando. Eu acho que está muito, muito em moda. Tanto é que, muito em moda não, gente, perdão, muito em alta. Se você olhar os móveis aqui na Mainline, a gente tem móveis clássicos, maravilhosos. Aqui na nossa frente a gente tem um ambiente da nossa colega que está para um estilo mais moderno. E essa mistura é muito legal. Aqui você tem uma poltrona extremamente moderna. Do lado aqui você já tem uma com dourado. E essa brincadeira é muito... As pessoas estão mais abertas para muito isso, legal. né? Esse mix das peças, né? Eu entendo a palavra clássico aí também, mais uma vez. Interpretação pessoal. Pessoal. Né? Tem isso também. Eu entendo essa palavra, o clássico, como uma coisa mais tradicional que vai te dar essa segurança emocional. É porque às vezes a gente acaba levando, o cliente tem uma mania de falar, eu sou clássico, e naturalmente as pessoas levam, ele vai gostar muito do dourado de usado, como a gente usava antigamente, você falou, né, da folha de ouro envelhecida, talvez, ou enfim, de um projeto muito, muito robusto, né? Mas eu acho que quando o cliente diz clássico, e aí você dizer esse novo clássico moderno, é a gente juntar esse projeto que a gente tem feito com peças clássicas, e aí clássicas a gente pode ter. Vamos dar exemplo aí de grandes nomes do mobiliário. Zalzupin, Laffer, que eu já disse, são peças clássicas no quesito design, no quesito histórico, né? E aí eu acho que isso é importante a gente trazer, que esse clássico é justamente o que a Vivian falou, ele leva esse novo clássico para essa linguagem mais do porto seguro, essas memórias afetivas que a gente tem trago para os projetos. E eu acho super bacana quando a gente consegue fazer esse mix de peças modernas, peças contemporâneas, com peças clássicas, peças que têm história dentro de uma casa do cliente, que a gente sai. Eu acho que a gente viveu um período da arquitetura, arquitetura de interiores, um período que a gente produzia-se muito para revista. Sim. Então as casas viraram showrooms, muita luz para todo lado, perfil de LED que sobe, que desce, e aí tudo muito, muito gélido. E eu acho que aí depois desse momento onde as pessoas realmente elas viveram as casas delas, eu preciso me entender novamente e preciso que a casa me sirva. E não ao contrário, que é o que eu acho que a gente viveu muito tempo. A gente fazia projetos lindíssimos que saíam na revista e eram projetos de revista, mas o cliente não entendia aquilo como lar, e sim como casa. Que eu acho que aí tem um abismo muito grande entre o que é casa e o que é lar, né? Parece que é uma casa que não tem alma, que não tem personalidade, né? Exatamente. Eu não sei se vocês já entraram em ambientes assim, que você olha, você fala assim, nossa, tá tudo tão intocável aqui, parece que não mora ninguém, que não habita ninguém, é aquela casa fria, aquela casa que não tem calor, que parece que é tudo tão perfeito que você olha e fala assim, não, isso aqui só foi feito para colocar na revista, como você tá falando agora, né? Você tem medo de sentar, tem medo Exatamente. de encostar na peça ali. Exatamente. Você tá andando aqui, o microfone aqui, eu já bati várias vezes, né, gente? Não tem problema. A gente se mexe muito mesmo. O Will que não ia tomar água, eu tô aqui brincando.
brigando com o microfone. Mas essa questão do 100% arrumadinho, você anda em condomínio, você olha aí, tem aquelas fachadas, como você está falando ali, né? LED reto, LED, ficou aquela, parece que foi uma produção Em série. em série. Isso. E aí fica Tem. aquela coisa fria, assim, não Tem. tem identidade, né? Concordo. E Sabe que eu acompanho muito, eu sou muito curioso com vídeos de decoração que mostram casas, as pessoas, e você consegue ver quando não foi a pessoa que pôs o dedo ali, que é um É. arquiteto ou um profissional, um Uhum. designer, fez e colocou a pessoa pra morar, porque até os objetos não parecem com a pessoa. Sim. Exato. Aí você fala, gente, mas essa casa não foi feita para essa pessoa. É. Linda, Exatamente. mas não foi feita É. para a pessoa. E eu acho isso muito importante, nós como profissionais, aí eu uso essa palavra que nós somos condutores, né? A gente precisa conduzir o cliente. Eu tenho, rapidamente, mas você falando sobre isso, tive um cliente que já está com a gente há bastante tempo, e quando ele me contratou, ele já fez a volta ao mundo algumas vezes. E o maior medo dele, a gente se conheceu porque ele veio de indicação de um outro cliente, e ele sempre trouxe coisas que ele, enfim, Souvenir das viagens. exatamente, todo lugar, nessa volta ao mundo ele trouxe coisas incríveis, assim, pelo mundo todo. E aí, quando a gente foi ter uma primeira conversa, o maior medo dele era me mostrar as coisas e eu falar, não vamos usar isso. Quando ele me mostrou, ele me viu num estado de êxtase tão grande, deu alucinado com tantas coisas, que ele falou assim, naquele momento tive a certeza que eu escolhi a pessoa certa para fazer a minha casa, porque a casa tem que ter a cara dele. E eu sempre falo isso, gente, o cliente ele tem que lembrar da gente, falar assim, nossa, esse só foi a minha cara, e que bom que o Ilgner me ajudou a escolher. O dia que o cliente falar pra mim, Ilgner, aquele quadro é a sua cara, você me fez Tá comprar errado. aquele quadro, eu acho que eu falhei na profissão, Perdeu, né? né? aí, e Perdeu o sentido de tudo, né? Exato. acho que você deve concordar também, que o melhor propaganda é o boca a boca, que a pessoa Exato. volta e vem trazendo a família toda, já fazendo Exatamente. várias casas da mesma pessoa, como você falou muito, também. Exato. Eu falo com todos os clientes. A gente vai fazer ali um apanhado, eu brinco que a gente faz um raio-x, mas para tentar organizar o sonho dele dentro de um contexto que vai ficar gostoso para ele viver, para ele morar, mas a casa dele tem que ter o DNA dele. Ela Sim. não tem que ter a marca do escritório, ela não tem que ter o DNA da Vivian, entende? Aham. Tem até no nosso Instagram, tem um projeto bem industrial, né? E aí, vira e mexe, a gente recebe umas piadinhas. Ah, mas Você fazendo aquele isso? projeto, Aham. o cliente foi um cliente de indicação e a gente conseguiu atender, ouvindo, lógico, né? Se você perguntar, Vivian, sua casa é industrial? Não. Não. Mas a gente estuda justamente para isso, para deixar ali o Exato. cliente Satisfeito. viver, né? Satisfeito. E a gente E- entender isso. Esse estudo mais crítico que você fala que faz é importante a gente fazer, até pelas nossas vivências de fazer N projetos, a gente consegue conduzir o cliente para algumas coisas que talvez Funcionam. naquele ponto não vai ter a cara dele, mas é porque ela tem que funcionar daquela forma. Porque dentro da arquitetura também tem algumas coisas que elas são obrigatórias, né? Elas são Sim. técnicas para que aquilo se torne funcional. Exatamente. Então, assim, vamos ter o DNA dele, vamos ter as nossas. Mas desde né? que funcione, Exato, né? mas eu acho Por que isso que- a funcionalidade ela também tem que falar mais alto, porque às vezes a gente vê, ai, amei aquela, exemplo da ilha que eu acho que é o que todo mundo sempre diz. Ai, meu sonho é ter uma ilha na minha casa, mas aquela ilha cabe? Funciona. Como que ali, isso vai Funciona. funcionar pra Como que você? é seu dia a dia? Como que é a rotina? Então, a gente, claro, vamos sempre levar os projetos para essa linguagem mais artística, porque eu acho super importante, mas a parte técnica também, ela tem o seu Ela momento tem- e ela ela precisa ser precisa. preservada. Tem que Com ser certeza. funcional, né? Exatamente. E eu costumo brincar que eu já morei em todos os projetos que eu fiz. Eu fecho os olhos, eu me imagino abrindo a porta, o que vai ter atrás da porta, quando tá projetando um L, aquele L ali, como é que eu vou buscar alguma coisa que está no fundo, se vai funcionar, porque eu falo, gente, eu quero você pensando em mim daqui 5, 10 anos, mas eu quero que você tenha memórias maravilhosas. Eu não quero que você fale, Exato. nossa, como que aquela mulher me deixou fazer isso Isso aqui? aqui. Eu contratei e saiu. Vai ser diferente. Fala, nossa, Entendeu? ela fez certo demais isso aqui, Exatamente. né? Então- Isso ficou perfeito. Primeiro a função, depois vem a estética, né, Wilton? Exato. E, gente, vocês são um pouco psicólogos também, né? Porque você entra na vida da pessoa, você Muito. tem que entender. É, E às vezes é isso, a pessoa ela quer uma coisa, mas ela não sabe como expressar Exatamente o que ela quer. exato. Exato. Aí Posso você tem contar que uma desvendar, história? né? Quero, muito. Gente, olha só. A gente pede referências, né? Porque hoje tem o Pinterest Que é um clássico, né? Já chega lá. Jesus amado. Então, Ele já chega A cheio gente de recebe, referência assim, ali, né? 70 páginas, 100, e aí fazer uma curadoria dentro daquilo ali e entender, né? E aí, ok, a cliente mandou várias referências, assim, mas inúmeras, e todas dentro da mesma linha ali.
cores claras, dourado, e, enfim, ok. Uhum. A gente faz um briefing geralmente de 2, 3 horas e eu explico isso pro cliente. E aí no dia da apresentação é o dia que a gente fica assim, meu Deus, é o melhor dia, né? É. Pra bom, poder né? ver aquele olhar Aham. brilhando e tudo. E aí ela calada, o marido calado. Aí passou. Aí eu falei, gente, esse momento é pra vocês abrirem o coração. É uma reunião de pontuar. Aham. Aí ela virou e falou assim: eu odeio dourado. Eu congelei, eu escorreguei pela cadeira. Eu falei assim: Jesus, onde foi que eu errei, né? E aí sempre tem um. E tinha a referência do dourado ali, né? Aí eu fui só um minutinho. Aí a gente abriu as pastas, né? Aí a gente foi pontuando. Ela falou assim: não, mas eu tava falando do vinco da gaveta. Pra você ver as histórias Que que a gente vai loucura! passando e com o passar do tempo, como que você vai construindo a carreira. Tudo isso, né? Porque em alguns momentos, se você não tiver ali a cabeça centrada, você fala assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Onde foi Errei que eu tudo, errei, é. né? Errei tudo. Meu Deus. Então, essa questão da psicologia, Pra, ela tá ali o tempo todo. pra saber, pra ele até entender como interpretar o que ele quis dizer com Exato. isso, né? Exatamente. É, Então, essa parte da psicologia, acho que é uma parte. Acho não, tenho então, certeza. É uma parte extremamente importante do nosso trabalho, porque a gente precisa, como você disse, a gente adentra muito a vida do cliente, né? A gente precisa saber a rotina, a gente precisa saber como que funciona, quem vai, quem vem, quantas pessoas ficam. Então, é muito importante. Eu trago isso ao escritório e eu sempre falo com todos os nossos clientes o seguinte: a gente precisa, nesse primeiro momento, investir esse tempo nesse primeiro contato para a gente contar todas as nossas expectativas e principalmente quais são as dores do cliente. Porque normalmente o cliente que chega para a gente num primeiro momento, ele já tem as dores dele. Ah, eu fiz em algum outro momento, eu fiz isso, não gostei, eu já fiz isso, não gostei, eu fui na casa de alguém, não gostei, mas não gostou por quê? Uhum. O que que isso te traz, né? Então, essa parte de psicologia é muito importante. Eu tenho a sorte que eu falo que todos os meus clientes praticamente todos, ou todos, eu acho que eu tenho essa certeza, se tornaram amigos. E eu frequento Olha. essas casas. Isso pra mim é muito importante, porque importante é muito bom. de dizer, porque isso pra gente é fundamental no nosso processo. E eu também tenho essa certeza de que eu consegui trabalhar essa área vivendo uma parte comercial, que foi trabalhar em lojas. Porque em loja você pega N tipo de pessoas em estados de vida diferentes, posições diferentes, e muitas vezes é aquela assim, chega pra gente e fala: olha, eu quero isso, isso e isso, e eu tenho isso. E a gente precisa se virar e criar e transformar aquilo em realidade. Então, a parte comercial me ajudou a trabalhar essa linha da psicologia muito, porque hoje, como escritório, acaba que eu consigo pegar, e na verdade vem pra mim até por indicações, clientes que acabam tendo um perfil muito parecido. Então, é mais fácil. Uhum. Dentro de loja, a gente não tinha essa escolha. É amplo, né? É amplo, você vai Aham. pegar profissionais leque é- diferentes, você vai pegar clientes diferentes. Aí, como a gente fala no estilo, você vai pegar um cliente desde extremamente clássico a um cliente extremamente moderno, o que entende de arte, gosta de arte, o que não que gosta, o entende que o tem valor, pavor, né? O que, o que é que vai ver, o preço. que vai ver custo, o que vai ver valor, o que Exato. só quer preço, ou que só tá ali pra poder andar, e você também tem que fazer Uhum. ele ter a experiência de. Porque em algum momento ele pode voltar e realmente Sim. tornar seu cliente. Então, essa parte da psicologia é muito importante. E hoje eu vejo que essa construção que eu tive, eu sou muito grato a esse período Te ajudou de muito, comercial que eu vivi. É uma Exatamente. base Dentro de muito boa, né? lojas. Exatamente. Gente, falando nesse assunto de loja, qual a importância de um profissional como vocês estar numa mostra, como por exemplo a mostra Mainline? Qual que é a importância de participar dessas mostras? Você falou de Casa Cor, você falou de mostra Mainline. Como que isso muda a carreira? Muda a sua visão do mercado? Olha, eu acho que estar em mostras, principalmente lojas em que a gente confia, que a gente traz para os nossos projetos, eu acho que ela assina e Chancela, ela né? chancela exatamente essa parceria que a gente tem. Porque quando a gente faz uma indicação para um cliente, é muito importante que ele entenda que a indicação ela tá muito mais do que uma indicação somente comercial. Ela tá porque a gente confia na marca, a gente confia no produto, porque as nossas indicações ela tem um peso muito grande A gente se dentro torna dentro corresponsável, exato, né? dentro do Exato. projeto e dentro de todo o processo, né? Então, eu acho que estar dentro de uma loja é muito importante porque a gente, como a gente já falou, a gente chancela isso e a gente
estreita também o nosso relacionamento, que é muito importante. Eu tô na mostra, já vai fazer acho 4 ou 5 anos, essa é a minha Esse quinta. veterano da É. mostra. Exatamente. E o legal é que, por exemplo, inclusive dentro da mostra, a gente, se eu pegar os meus projetos anteriores, a gente vê a evolução do meu trabalho, né? Então, até por temas diferentes. Então, estar dentro de uma loja, além de tudo isso, é importante porque o projeto para a loja, embora as pessoas achem que não, ele também precisa ser funcional. Porque além de bonito, esse Ele projeto é precisa ser comercial, né? vendável. Entendi. O vendedor precisa entrar e conseguir mostrar um sofá. O vendedor precisa entrar e ter espaço para colocar o cliente para sentar na mesa. Então, é um projeto que é um cliente fictício, mas é um cliente que te É um exige projeto resultado bem também. Sim. desafiador, Entendeu? né? Porque a gente é responsável, por exemplo, como já aconteceu, de vivências comigo, já época que eu trabalhava em loja, de uma peça que super vendia na loja, e aí um profissional usou ela em um ambiente, numa posição errada, numa cor errada, e a gente nunca mais vendeu aquela peça. Nossa. Que era o carro-chefe É. da loja. Então, isso eu acho que às vezes é até um trabalho, essa mostra de loja mais desafiador por isso. Porque primeiro que eu preciso agradar N tipos de clientes, e aquilo precisa ser funcional pro dia a dia dos vendedores, da loja como em si. Aquilo precisa gerar retorno pra loja, né? E chegam clientes novos também? Chegam. Chegam Isso que eu ia te sim. perguntar. E voltando só nessa questão que o William falou de chancelar o nosso nome, tem um peso. E a questão do comercial. Isso, as pessoas entram no espaço, como ele falou antes, né? Tem que mostrar tudo. E eu já vi em outra mostra também, que eu participei, uma peça ser praticamente tirada de linha por Uau. mau uso O mau da uso. peça. É. Olha que responsabilidade Então, a grande, hein? responsabilidade tem o público, que você está sendo ali julgada o tempo todo, você está exposta, né? Aham. Você pode agradar ou não. Tem o Ariel, tem a Mainline, tem a marca que confiou no seu trabalho, né? Então, você tá com o peso ali nas mãos Verdade. ali para poder brincar e equilibrar, mas é muito bacana, É bom, é muito né? legal. E pô, pegando esse gancho também, Vivian, quando você indica uma marca para um cliente seu, a gente está falando, você chancela. Isso, Você está indicando, tem tem você ali na frente de tudo. com O profissional certeza. confia em você e Sim. você confia na marca. Eu queria perguntar da importância que é essa relação entre o profissional e as marcas. A gente indica o que a gente confia, Sim. né? Então, é bom a gente ter uma loja como a Mainline que aqui eu consigo atender o cliente que vem para o clássico, o cliente mais moderno. São marcas, eu tenho um respaldo, eu tenho uma garantia. Então, é bom a gente ter bons parceiros, ter bom fornecedor, porque projetar, a gente projeta, mas na hora da especificação mesmo, é que o bicho pega, né? É. Porque vai ser, a peça vai ser usada no dia a dia. E Exato. qualquer coisa que acontecer nesse problema também vai ser direto a você. Que a Exato. pessoa Sim, vai quando chegar você atrás de especifica uma você. cama, Isso. quando você especifica uma cadeira, e aí? Ela vai aguentar? Né? Então, Se isso tiver é algum muito, problema, né? Exato. De muito repente. importante. Quem vai buscar? Aquela peça que você me indicou, quebrou, arranhou, tem garantia, onde é que eu vou? Então, O que pode isso acontecer Exato. independente de onde pode, seja, mas exatamente, mas saber como você é que vai ser o tem um respaldo que você vai respaldo. ter. Isso. Eu tenho uma Exato. retaguarda, eu Exatamente. tenho um pós-venda, eu tenho uma empresa junto comigo, né? Então, isso é Dá uma muito segurança. bacana, né? Com certeza, eu acho que assim, né, respondendo a sua pergunta anterior falando sobre os clientes vêm através dessas mostras, e eu acho que aí neste caso ainda é um cliente que a gente tem que ter uma responsabilidade muito maior, porque a loja abriu um espaço para que através dela eu consiga captar outros clientes, né? Então, existe esse trabalho em conjunto ali. E aí a gente chega mais uma vez nesse ponto de ter os nossos parceiros, da gente assinar embaixo, chancelar essa parceria. E eu sempre falo muito com os meus clientes que essa indicação que a gente faz, independente de qual produto vai ser dentro do projeto, as indicações que saem do escritório são indicações que a gente tenta fazer de forma muito responsável. E aí, para que eu tenha essa responsabilidade, eu preciso ter parceiros que me deem essa retaguarda, como a Vivian Segurança, falou, né? essa segurança de estar indicando que, gente, problemas a gente vai ter Em em todos os qualquer- lugares. Mas Pode como, acontecer, como né? que a gente, Pode como que a gente acontecer. vai resolver isso? Então, eu preciso ter essa segurança. Até porque a gente vai pensar que vai existir problema
numa porcentagem muito pequena. A gente está pensando na solução no resultado final brilhante, que eu acho que é o mais importante. Então, essas parcerias, elas são extremamente importantes, porque a gente cria essa relação, até, principalmente, uma coisa que eu faço muito, que todos os meus parceiros sabem, que é pedir coisas especiais. Vou pedir um prazo especial, vou pedir um desconto especial, porque a gente realmente luta pelo nosso cliente. Sim. Então, se a gente tem essa relação, eu sei que eu vou conseguir. Então, sei que eu vou. Entendi. Né, a loja, claro, sempre vai trabalhar dentro das garantias que eles têm, mas eu sei que a gente vai conseguir. Então, ao longo da carreira, a gente vai criando esses relacionamentos. E aí você tendo empresas que tenham porte, que tenham essa retaguarda e que a gente sabe que são Pode empresas sérias. contar, né? Exatamente, que são empresas sérias no mercado, porque hoje, gente, abrir uma empresa é muito fácil. É. Né? E você abrir portas no mercado é muito fácil. Mas como que isso é a longo prazo? Então, vamos imaginar, a Meline aqui, como você disse no início do podcast, de 59. A gente tá falando de uma 59, olha empresa só. que ela tem o mesmo tempo de Brasília. E aí você, é uma segurança que você fala, nossa, essa empresa tá há tanto tempo no mercado e aí isso vai, inclusive, ajudar para que o meu projeto, ele mude o nível também. Porque se eu tenho empresas boas comigo, parceiros bons, naturalmente o meu projeto, ele fica melhor. Ele vai ter um melhor, né? nível... Exatamente. Porque o que a De Vivian qualidade, falou, e aí tudo. repetindo, o projetar é muito fácil, mas na hora da execução é que a gente começa a gerar toda essa energia, porque são nos mínimos detalhes que a gente pode tanto melhorar o projeto, como você destruir totalmente uma Exatamente. ideia inicial, né? Vocês falaram uma coisa que eu acho muito interessante. Hoje, se a gente for bem realista, visualmente, tudo é muito parecido. Algumas peças são muito específicas, Exato. de determinadas marcas, Sim. mas visualmente, como um todo, tudo é muito parecido. O que muda é a qualidade, Exatamente. Esse muito parecido é que é o perigo, né? que não é igual. E hoje a gente ainda tem uma coisa aí que existe a internet, né? Então as Sim. pessoas questionam muito a questão de valor, de marca. Mas eu vi uma cadeira de X e você tá me falando aqui de uma cadeira de 5X, de 10X. Aí você, não, mas olha só, essa cadeira de 10X aqui, você tem uma garantia, você tem uma qualidade, ela tem uma história, ela tem um porquê, a gente já conhece o material, é uma madeira, é uma lâmina natural, ou é um aço com uma lâmina. Então, tudo isso, a gente, antes de especificar, a gente já sabe. Agora virou a moda do pet, né? Então, alguns tecidos, a gente não vai especificar para quem tem um gato. Porque realmente ali não vai dar certo. Aí, Exato, né? exatamente. Então, essa Aham. parte do projetar, ela é É. muito... Tem que muito não, tem tranquila. que ir a Agora, quando fundo você mesmo, vai né, a fundo ali no é. projeto para poder escolher item por item, é porque a gente realmente já estudou, já Ex- sabe o que vai funcionar para aquele cliente ali e o que não vai dar um problema mais à frente, né? Ah, E isso é se muito der importante. alguma Aham. manutenção, a gente tem um respaldo ali para poder nos ajudar, né? Aí você começa a colocar o valor daquela peça. Na verdade, é um investimento, né? Exato. Você vai ficar na sua casa, Exato, sua família é. vai sentar, as pessoas que você gosta vão estar ali. É. E tem conforto também no meio. Exatamente. E essa questão da gente estar o tempo todo sendo bombardeado por informações, né? Com o advento da internet aí que a gente, principalmente nessa área de arquitetura aqui, é fácil, tudo é muito fácil de acesso. Nosso trabalho ele ainda é mais árduo nesse ponto, porque além da gente ter que fazer uma especificação consciente, justa, correta, a gente precisa também trabalhar essa venda junto com o nosso parceiro. Sim. E aí trabalhar essa venda é o quê? É justamente isso. Tem uma poltrona X, na internet tá tal. E existe uma diferença, é um abismo que existe entre os dois produtos. E é uma coisa que eu sempre falo para todos os meus parceiros: busquem exclusividade. Porque a gente tá nesse momento em que tudo é muito fácil ser copiado, tudo é é isso muito que eu ia falar fácil agora. ser replicado. E nós, como profissionais, precisamos também não só trabalhar o discurso, mas nós também precisamos combater isso. Exato. Não usando réplicas, não usando coisas, eu vim em tal lugar, vou mandar alguém fazer. Um Não. similar, um parecido, Porque não. a gente precisa nos educar, a gente precisa educar o cliente também. E educar o cliente, que eu digo, da forma positiva, para ele poder ver valor no que ele está comprando. Ele está comprando um sofá para ele poder usar, para a família dele poder usar. Então, a gente precisa mostrar o valor nisso. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. E aí, isso em conjunto com uma loja que é parceira, que nos dá esse respaldo, fica muito mais fácil, né? Se a gente for levar para essa linha. Bacana. É. Queria fazer uma pergunta para vocês agora, voltando para o mercado. O mercado de arquitetura aqui, a gente percebe, em especial em Brasília, ele deu uma inflada. Apareceram Sim. muitos profissionais, o mercado tem encantado muita gente. E vocês, que agora estão começando a ter estagiários, pessoas novas, como é que vocês estão percebendo essa nova geração que está chegando?
Porque eu tô falando isso como um geral, como mercado como um todo, mas a gente tá falando do nosso específico, Aham. né? Sim. As pessoas estão preparadas? Vocês acham que estão prontas para esse mercado? Essa nova geração tá vindo? Porque eles são tão digitais em relação a Exato, tudo. E aí? São. Eu acho que assim, se a gente for falar sobre essa nova geração, lá no escritório eu tenho alguns que são dessa nova, nova geração. E assim, é um trabalho grande que a gente tem que fazer, porque apesar de ser novo, gente, a minha alma é de um senhor de idade. Eu gosto de um papel, eu gosto de escrever. Isso que é E aí, importante, essa né? semana mesmo, um dos deixar. meninos do escritório tava assim, mas por que você não corrige coisas pelo iPad? Eu comprei um iPad e esse iPad tá parado lá, gente, porque eu Pois gosto é, do papel, eu estou com essa gosto. demanda, Então, mas eu estou nesse processo, acho que a gente pode aprender, né? E aí, se a gente for pensar, é uma era digital, a gente tá aí com um advento de inteligência artificial para todo Isso. lado, que você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, mas eu sempre bato na tecla com os meninos. O digital, ele é maravilhoso, o digital, ele facilita os nossos processos, mas nada tira o processo criativo individual. não. Nada tira o que a gente, Exato. como a gente ouve o nosso cliente, como a gente identifica o que ele quer e como a gente desenha. Gente, porque o desenhar é bom e o desenhar faz parte, assim, é importante que a gente cultive isso. Assim como uma boa leitura, eu acho que o fazer à mão, e eu gosto de sentar com os meninos, gente, esse aqui é assim, vamos fazer assim, porque todo mundo num processo, eu acho que esse processo digital, ele fez com que a gente ficasse muito ansioso e a gente quer, tudo muito rápido, né? Na mesma forma que vem, ele vai e aí Volta. isso cria até uma ansiedade na gestão dos próprios projetos internos, porque a gente mal terminou Os você já tá processos, né? querendo Já ir querendo pra outro, outro, né? e aquela coisa, e a gente não tem mais Essa parte aí eu esse sofro um esse pouquinho. time pra poder entender o projeto, pra poder viver esse projeto como um todo. Então, assim, eu converso isso muito lá no escritório com os meninos, porque eu acho que esse é o trunfo que a gente tem que ter. A gente tem que desacelerar um pouco. O digital, ele é importante, mas ele é um complemento. Ele não é a principal, né? E essa geração nova, e eu digo geração nova porque assim, eu tenho estagiários, minha irmã, meu irmão, que são, né, as crianças hoje em dia nascem com um iPhone na mão, Nascem gente. com touch, são todas touch, né? Nascem Exato, já aqui, ó. eu não sei nem quando, eu fui ter computador, eu já tava velho, literalmente. Então assim, e é uma coisa legal que a minha geração vai ser a última que viveu sem e com a internet. E com a né? internet. Então eu que nasci ali no meio dos anos 90, Eu vivi sem. eu vivi. Vocês Não queria também dizer nada, viveram. não, mas eu vivi sem. Eu peguei o orelhão de você, ficha. Ai, amava o orelhão, gente. Mas eu digo assim, da geração dos mais novos, eu sou a última que viveu, né? Assim, final dos a de anos pegar ali 90. a de transição, né? né? Eu vivi essa transição. Então, isso é muito bom. E aí aquele, eu luto contra isso. Gente, vamos usar o digital a nosso favor, mas tem que ter o manual, tem que ter o desenho. Eu acho Nessa isso questão importante. digital, Eu acho que minha alma, né, nisso, não é? Eu sofro um pouquinho, eu brinco sempre com as meninas do escritório, porque essa nova geração é muito, muito acelerada, muito rápida, assim, os processos vão e voltam numa rapidez gigante. E eu sou do papel. Aliás, eu sou de vários papéis, né? Então, Não só um papel, não só de um. papéis. As meninas que o digam, né? Então, eu sou de vários papéis, de pegar ali, de ter o conjunto de canetas, de ter o conjunto de lápis. E essa coisa da mão mesmo. Hoje, se eu for parar para sentar e... Um detalhe, não riam, tá? Se eu for projetar hoje, às vezes eu pego o Sketch ali, o AutoCAD, que era a minha ferramenta na época, né? Eu vou corrigir um projeto, alguma coisa assim, as meninas falam, para. Pode só anotando aqui, vai fazendo checklist, porque eu vou explodir o projeto todo, vou refazer. Ela fala, não, vai demorar muito, para você ver como é que tá essa questão de nível ali, de celeridade, né? Mas eu sou 100% ali, o papelzinho na mão, a agenda, o tablet para corrigir. Estão me cobrando, mas não funciona por enquanto, né? A gente tem que absorver, a gente tem que... Porque ele facilita. Ajuda, né? Ajuda Facilita os processos. A gente tem que ser adepto a essas coisas que são ótimas. Até Os programas, as imagens, né? aquela coisa toda. Mas eu ouvi uma vez de um arquiteto de São Paulo, quando eu morava lá, eu atendia ele, toda vez que eu ia atender era sempre um aprendizado. E ele me disse uma coisa que eu guardo pra mim assim, quando o cliente me contrata, ele sabe o meu potencial. Eu não preciso ficar apresentando meu projeto só em 3D para ele saber o que eu vou fazer. Ele tem que confiar no processo. Sim. Claro, a gente adapta e vamos apresentar o 3D. Mas eu acho que esse trabalho de fazer com que o cliente confie realmente no que você está sugerindo, ele te dá uma autonomia maior e ele te chancela nesse ponto. Esse profissional é bom. Ele sabe o que ele está fazendo, né? É um mix de tecido, é uma coisa. Então, assim...
vamos usar essas ferramentas digitais da inteligência artificial a nosso favor, mas o mão a mão ali tem que existir, né? A criação tem que existir ainda. Faz Antigamente, parte, tá? os projetos eram ali na Na mão, né? pranchetona mesmo É. ali, não A tinha como mão, fugir. a mão. Minha mãe ficava extremamente brava porque eu usava a mesa da sala com uma régua T. Nossa, Então, aham. assim, Ia marcando. Ia marcando exatamente. Então, Ah, mas é muito legal essa mistura, assim, a gente poder dá um usar resultado muito bom. isso a nosso favor, né? Exato. Eu acho também Exatamente. que não substitui, tá? Que a inteligência artificial ela não vai substituir, mas ela vai ser um bom Facilitador. facilitador. É. Pra Isso gente aí usar tudo. Uma outra questão que eu queria que a gente tem falado também nos outros programas é quando você se vê também como empresário. Além de profissional da área, Sim. também como empresário. Quando você monta seu escritório, e que é um pouco difícil também, não é? Extremamente. Essa Ali é um- dinâmica de funcionamento de um escritório. Exatamente, é um CNPJ, eu brinco com todo mundo, não é um CPF que tá ali, né? É uma empresa. Então, Verdade. tem um peso muito, muito grande, mas é realmente uma empresa. Um escritório de arquitetura, as pessoas às vezes não entendem esse processo, chega no escritório querendo tudo muito rápido, mas é uma empresa e o escritório de arquitetura ele tem processo, a gente precisa de um prazo, tanto de criatividade como processos internos, né? E é uma empresa como outra empresa qualquer, né? A gente tem contador, a gente tem boletos, A e parte burocrática, a parte né? burocrática, que é chatinha. né? E essa parte, pra mim também, claro, hoje a gente tem uma gestão que cuida disso, mas entender que você é empresário, eu acho que pelo menos pra mim, aí eu digo, na nossa área é muito difícil, porque a arquitetura ela tá muito próxima da linha das artes. Então a gente Sim. gosta desse processo criativo, de se debruçar na mesa pra criar, e de, eu estou no meu momento criativo. Beleza, isso é ótimo, né? Mas aí tem alguém que tem que ter ali, bate e fala assim, eu acorda, porque a gente Aham. tem boletos pra pagar, É. a gente tem que fazer essas demandas, tem que entregar isso, porque, gente, obra não é feita com 3D, não é feita com desenho à mão, ela tem que ter projetos executivos, Ali ela é tem que ter técnico, medida, ela né? tem que ser técnica, Sim. então... E aí, para que isso aconteça, o escritório também tem que estar produzindo. Aí a gente falando produzindo tanto projetos de forma técnica, como projetos de formas criativas, como a gente também tem que gerar receita. É muito importante, né? Porque o escritório vive disso. Sim. Mas para mim sempre foi uma parte muito difícil, porque, gente, eu sou das artes. Às vezes eu vejo um projeto e eu falo assim, ai meu Deus, eu quero parar tudo que eu tô fazendo e eu só vou trabalhar nisso. Se deixar, eu fico sem comer, eu fico sem beber água. Olha. E fico em cima daquilo. Então, Entra mesmo naquele, fica ali, ó. mas é porque eu acho que vivendo a aquele arquitetura processo. tá muito próxima das artes, Sim, né? sim, É sim. uma arte. É uma arte, Sim, uma Então, artista, assim, né? a gente tem que cuidar pra que a gente não viva só das artes. Essa parte artística, né? Não, mas gente, são vendedores também, sem Muito. tem metas, Exato. tem todo um planejamento ali, né? É uma empresa como a gente estava falando agora, como a Aham. Mainline. Meu A Mainline tem uma Deus. meta, eu tenho a minha meta, o Exato. escritório tem a meta, a gente tem X de despesa. Então, até aqui, ok, tá no 0 a 0, quanto que vai ser o lucro? Então, é tudo precificado. Sim. Quanto que custa a hora do escritório? Quanto tempo? Isso é uma coisa importante. muito importante. Alguns clientes chegam, quanto é que você cobra no metro quadrado? Eu não trabalho por metro quadrado. O projeto é feito pelo grau de dificuldade, pelo grau de tempo que ele vai demandar do escritório, né? Pelo processo. Às vezes, uma demanda de um apartamento menor é muito mais complicada do que um apartamento Sim. maior. Exige Porque ali detalhamento ali, né? exige Sim. Soluções muito criativas, mais né? estudo, Isso. muito mais soluções, entendeu? Então não é sobre metro quadrado, Cada não. projeto é único, né? Exato. Depende do projeto Exatamente. mesmo. Exato. Pra gente chegar no nosso final aqui, como vocês veem o futuro da profissão? O que vocês imaginam que vem Nossa. agora, hein? Que vai ser o próximo passo. Olha, Olha- vou falar Vai você primeiro. vou falar pelo momento que eu vivo hoje, né? Então já são aí mais de 15 anos e os próximos passos assim, que eu vejo a médio prazo, a longo prazo, é realmente da marca estar mais consolidada no mercado, de estar em constante expansão, em crescimento e principalmente estudando tudo que vem aí pela frente, né? Porque sempre coisas novas Verdade. acontecendo e Você tem que estar sempre ligado no novo, né? Eu sei Exato. que o Tem Wilger que também tá tá- sempre nas feiras, você tem que estar sempre ligado É. no que tá vindo de novidade, né? exatamente. Exato. Não tem como a gente fugir muito disso. Essa é uma pergunta que às vezes as pessoas sempre... Às vezes não, as pessoas sempre perguntam pra gente.
E, o que você espera do futuro? O que você... Eu espero muita coisa do futuro. Inclusive, eu sei, eu trabalho isso mentalmente, que o futuro a gente vai voltando mais uma vez sobre a parte de inteligência artificiais e Aham. tecnologia. Nós temos cada vez mais que Mais absorver high-tech, né? isso. Sim. Mas o futuro, ele não me gera medo, porque eu acho que o futuro, para todo mundo, a gente vai ter que trabalhar essa essência do ser humano, para que a gente não se distancie tanto desse contato. Porque como a gente vai ser bombardeado por essas tecnologias, eu acho que a gente entender que o feito à mão, que o processo de criação e que o entender o ser humano, ele ainda é vai ser extremamente necessário, me resguarda de entender que o futuro ele não vai me gerar medo. Eu não tenho medo, por exemplo, já me perguntaram, você não tem medo de que daqui a pouco seu trabalho fique ocioso por causa da inteligência artificial? De forma alguma, Não, porque né? o que eu faço, gente, a inteligência A artificial inteligência não vai não fazer faz. Não faz. Não faz. O Aham. contato Não. que eu tenho, o ouvir o cliente, o passar horas e horas dentro de uma loja, sentado no chão, ou sentado num sofá, porque a gente cria esse clima pro cliente para poder escolher um sofá, enfim, N coisas para poder especificar todo o projeto, a inteligência artificial não vai fazer. E eu acho que o Esse contato medo humano é o aí. mais importante. Então, o futuro não me gera medo, Aham. claro, a gente sempre trabalha para que daqui a alguns anos, eu sonho muito alto, que eu acho que sonhar alto, sonhar baixo, ele custa o mesmo. Então, a gente Então vamos vamos sonhar alto, mais né? alto. Aproveitar e sonhar alto, Claro, quero que o escritório continue nessa expansão legal que a gente está tendo, que a gente aí, quem sabe, vira os principais nomes do país. Isso são sonhos, Uau. Uhum. maravilha. Mas eu acho que o futuro vai ser isso. É a gente ir dando passinho a passinho e entendendo que o ser humano ele tem que ser mais importante. Então, enquanto a gente entender isso, o futuro para mim não vai me gerar medo, É. não. E aí volta para a questão de empresa e futuro, né? Sim. O futuro, ele realmente não. A gente tem um medinho porque é uma coisa É desconhecida, desconhecido, né? Exato. né? Mas dentro da empresa, se você tiver ali um planejamento, ele vai Se tranquilo, concretizar. ele vai se Tranquilamente, né? Vai seguindo esse processo concretizar. mesmo, Exato. né? E tem a questão dos sonhos, como o Hugo tá falando, né? Então, a gente tem uma listinha lá no escritório que eu tenho os meus lugares, inclusive aqui tá anotado no meu caderninho quando eu comecei. Olha. E uma das coisas assim que é marcante na minha carreira foi um dia que eu saí do escritório e na época era Facebook, não existia. O Instagram existia, mas não era uma coisa Facebook que eu era mais forte, utilizava. né? O Aham. Facebook era mais forte. Eu vi a Denise recebendo uma premiação do Casa Parque, um buquê de rosas colombianas vermelhas, o nome dela, uma caixa preta maravilhosa, aquele deslumbre assim, né? E aí eu tinha um funcionário que era o Léo, eu virei para ele e falei: "Léo do céu, eu ainda chego lá". E aí eu saí, fui pra rua, daqui a pouco o Léo me ligou: "Você demora a voltar e tal, tal, tal". Eu falei: "Não, aconteceu alguma coisa?". "Não". Quando eu chego no escritório, o que que tinha? Também. Chegou pra você o buquê. Chegou do Casa Parque. Olha. Naquele dia eu sentei, eu olhei, eu fiquei extremamente emocionada. Eu falei: "Meu Deus". Bom ter essa vitória, né? Isso é bom Muito você estar no bom. lugar onde Então, você tanto almejou estar. exatamente, aí a questão da Que bom. empresa vai nesses planejamentos aí, né? Exato. É verdade. Vocês estão sempre antenados com tudo. Porque Tem a que gente estar, né? fica, né? É muita informação É muita vindo, informação. É né? muita informação, É. né? E você não se perder no meio disso tudo, né? Isso que é importante. Porque dentro de tanta informação, tantas tendências, tantos lançamentos, cada dia surge um estilo novo. Na época que eu estudei, eram poucos estilos. Se a gente pega estilo hoje, quantos estilos tem hoje? Exato. Eu não consigo nem contar mais. eu E tenho- cada dia surge um nome diferente, Exato. né? Eu tenho uma certa aversão a essa palavra tendência. Tendência. Porque se a gente for usar tudo que é tendência, não funciona, Não é? Você né? pira. Então, Total. mas eu acho que é isso. A gente tem que conhecer o que o mercado está trazendo e a gente trazer isso para nossa realidade. Exemplo é Feira de Milão. A gente sempre a gente vê 1 milhão de coisas, 1 milhão de novas tendências. Como que eu vou absorver isso? Tendências europeias para aplicar isso aqui, no né? dia a no dia. Brasil, em Uhum. Brasília, Quanto ou em tempo São isso vai Paulo. pendurar? É uma Ex- modinha que tá vindo ali, Exato. veio e ficou. Uhum, É uma uhum. coisa que você vai Exatamente. fazer ali, amanhã já não tem mais, Então a você gente já tem que tá estar fora, atento, né? mas a gente tem que ser muito Isso, e ter criterioso um em seletivo como a gente. nisso. Tem Exatamente, que ter como a um, gente vai fazer uma absorver curadoria isso, ali né? bem, Gente, pra bem legal. finalizar, Já? se a gente pudesse Ah. colocar qual seria o legado que vocês gostariam de deixar pro mercado? Se a gente pudesse escolher hoje um legado que gostaria de deixar, qual seria? A casa é o lugar mais importante. Todo mundo sonha em ter uma casa, independente da sua classe social. Você trabalha, você quer ter um carro, enfim. Mas a casa, quando você
refere a isso, seja um apartamento, seja uma fazenda, seja o que for, nada vai tomar isso. A inteligência vai vir, pode melhorar e tudo, e é o lugar mais importante da nossa vida. Então, cuide da sua casa, contrate um bom profissional, principalmente para você não fazer, gastar, refazer, e é isso. E aí, Olha, sobre legado, eu acho que eu queria deixar muitos, mas dentro dos que são possíveis, né? eu acho que o primeiro que eu sempre falo para todo mundo, eu tento usar a minha história de um menino que saiu do interior, numa cidade pequena, e tá construindo uma história. Então eu acho que o primeiro legado ele começa aí. A gente pode ser o que a gente quiser, independente Sempre, né? de qual for o nosso ponto de partida. Mas o segundo, talvez o segundo, ou um dos que eu mais quero deixar, é da possibilidade da gente viver e entender que que a criação, que o projeto, ele é único. A gente precisa viver. Eu quero poder ver as pessoas falando que a minha arquitetura e que o meu projeto é um projeto afetivo, que ele ouve e que ele traduz o que o cliente precisa. Se eu conseguir ter isso e os meus clientes falarem aquele lá é o meu arquiteto, o restante pra mim, né? eu já tô feliz. Ah, gente, bom demais. Isso é muito... Nosso papo fica por aqui hoje. Passa rapidinho, Passa né? Quando a gente fala de coisa rapidinho, boa, né? é Passa verdade. super rápido. Quero Muito agradecer bom. vocês muito pelo tempo de vocês. Obrigado, Vivian. Obrigado, Wilgner. Sei que a agenda de vocês é muito corrida, mas a gente conseguiu esse tempinho. Obrigado demais. Não, Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Agradeço a Mainline, ao Casa Parque. E estou extremamente feliz. Não imaginava fechar essa edição, esse ciclo aí, né? Tão bacana, com profissionais tão legais. E foi muito bom esse bate-papo. E vamos esperar a nova temporada, né? Vamos. Muitas coisas novas devem vir por aí, né? Então, Isso aí. quero agradecer a todo mundo e jamais, né? Sem deixar esquecer meus fofuchos, a minha equipe do escritório e principalmente a minha família que me apoia aí nesse período todo de correria, de chegar tarde, trabalhar final de semana e por aí vai. Obrigada a todo mundo. Também quero deixar meu agradecimento a você, sempre muito querido com a gente, ao Estiloso, que sempre também tá aí preparando pra gente grandes aventuras e que eu acho essas aventuras o máximo, quero participar de todas. Ótimo. Agradecer ao Casa Parque, a Mainline também, que confia no nosso trabalho, porque eu acho que estar aqui é mais uma vez, acho que a gente usou essa palavra muitas vezes aqui, mas é chancelar uma parceria, porque você poder falar em nome de uma empresa é extremamente importante, é sinal de confiança. Então, muito obrigado, também agradeço a minha equipe do escritório, porque pra gente estar aqui, tem que ter pessoas trabalhando lá e que são meu braço direito, esquerdo, perna, enfim. Sem eles, o escritório não andaria. Muito boa atrás, E sem eles, a gente não conseguiria deixar esse legado, que é o que a gente mais procura ter, né? Então, obrigado a todo mundo. Ótimo. Agradeço muito vocês. Quero deixar o meu obrigado especial para o Ariel, para a Simone, aqui da Mainline, também para a Ivana, para a Carol do Casa Parque, por acreditarem nesse nosso projeto. Hoje a gente finaliza em grande estilo a primeira temporada do Estiloso Podcast. É muito gostoso. Temporada Casa Parque, foram 12 episódios muito legais. A gente não faz nada sozinho. Quero agradecer também os meus sócios nessa empreitada, o Andy e o Gustavo estão comigo em tudo isso, essa equipe incrível da nossa produtora também, que está com a gente com tanto carinho, a gente sempre correndo para tudo dar certo, para tudo em prazo, corrido, mas a gente está muito feliz com o resultado. Quero te convidar para conhecer os nossos canais, entrar lá, tem os nossos shorts, vão entrar os nossos cortes também dos programas anteriores, muito papo gostoso, e assim como a Viviane já disse, tem muita novidade vindo por aí. Então eu te convido, quero você nos nossos canais, dá uma sugestão, fala o que você gostou, o que a gente pode melhorar. Tô muito feliz, gente. É difícil, né? Mas acabou por aqui, foi incrível, vários personagens maravilhosos. E eu espero vocês em breve aqui no nosso canal.